Há algumas décadas, a geografia vem sendo vista como apenas uma ciência acessória. Acessória da geologia, quando é geografia física, acessória das ciências sociais, quando é dita humana. Contudo, durante algum tempo, a geografia estava diretamente relacionada aos gabinetes de poder. Isso até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a geografia foi vista ou tratada apenas como uma ciência escolar, e quando na universidade, uma ciência de segunda categoria. Mas vale a pena pensarmos a geografia em sua essência. A geografia é uma ciência política acima de tudo. E o que marca a geografia política como ciência política é o território. Como se dá a ocupação do território por diferentes povos, diferentes grupos sociais, diferentes grupos de interesses e, principalmente, diferentes grupos de estados-nações. Todos eles têm que ter uma base concreta no território, e o território é essencialmente político. Há uma relação direta com o poder e o poder se dá no território, e não fora dele. O poder se dá pelo controle do território, pela conquista do território historicamente. A geografia, dita social, nada mais é do que uma ciência social preocupada com as desigualdades sociais, com as diferenças, com os conflitos entre classes sociais, ou seja, ela possui um viés marxista limitante, por pura ideologia, vê a realidade como deve ser e não como é. Em outras palavras, o território visto por essa geografia social é um ente metafísico e não um ente real. Podemos pensar a geopolítica desse modo como um projeto político da geografia, fundamentada no território. Território esse, um produto e um produtor de relações sociais e, portanto, de ação política. Daí os conflitos no espaço e pelo espaço. Mas, para entendermos o funcionamento da geografia política, e mesmo sua irmã bastarda e não menos importante a geopolítica, devemos entender o conceito de território. Território é uma área geográfica delimitada que pode ser controlada, ocupada e administrada por um grupo, uma organização ou um Estado. Esse conceito pode ser aplicado em diferentes contextos, como 1. Geopolítico. Refere-se às áreas controladas por um país ou nação. Por exemplo, as fronteiras de um país definem seu território nacional. 2. Cultural. Pode ser uma área ocupada por um grupo étnico ou cultural específico que se identifica com aquele espaço. 3. Ecológico. Em ecologia, refere-se à área que um animal ou grupo de animais ocupa e defende contra outros da mesma espécie. O conceito de território é essencial para a compreensão de diversas questões, como soberania, jurisdição, identidade cultural e conflitos. O conceito de território também envolve várias dimensões e implicações. 1. Econômica. O território pode ser explorado economicamente, através da utilização de seus recursos naturais, agricultura, indústria, etc. A administração eficiente do território é crucial para o desenvolvimento econômico de uma região. 2. Política. A administração de um território envolve o estabelecimento de leis, governança e políticas públicas. As fronteiras políticas delimitam onde a autoridade de um governo se estende. 3. Social. O território pode ser um fator importante na formação da identidade social e cultural de um grupo. É um fator antropológico. Ele pode simbolizar a história, as tradições e as experiências compartilhadas por uma comunidade. 4. Conflitos e defesa. A disputa por territórios tem sido uma causa frequente de conflitos ao longo da história. A defesa de um território é uma das principais funções dos Estados, que estabelecem forças militares e outras medidas de segurança para proteger suas fronteiras. 5. Ambiental. A gestão sustentável do território é fundamental para a conservação ambiental e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas.
Planejamento territorial pode incluir a proteção de áreas naturais, o manejo de recursos hídricos e a prevenção de desastres naturais. 6. Planejamento urbano e regional. O planejamento do uso do solo e o desenvolvimento das infraestruturas são essenciais para a organização de cidades e regiões. Isso inclui o zoneamento, a construção de estradas, escolas, hospitais e outras instalações públicas. Esses diversos aspectos mostram como o território é um conceito multifacetado, influenciando e sendo influenciado por fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais. E por último, talvez até mais importante, o conceito entre território e poder. O conceito de território está intimamente ligado ao exercício do poder. Manifesta-se de várias maneiras. 1. Soberania nacional. Um dos aspectos mais diretos é a soberania. O território de um país define onde seu governo tem autoridade e pode exercer poder político e legal. A soberania implica controle sobre recursos naturais, administração de leis e regulamentação de atividades dentro das fronteiras nacionais. 2. Controle e administração. Governos ou grupos que controlam territórios podem pôr regras, coletar impostos e administrar a área conforme suas políticas. Isso inclui a gestão de serviços públicos como saúde, educação e infraestrutura. 3. Conflitos territoriais. Disputas por territórios são comuns e podem levar a conflitos armados, guerras e tensões diplomáticas. O controle de territórios estratégicos, ricos em recursos ou com importância geopolítica, é frequentemente motivo de rivalidades e confrontos. 4. Identidade e legitimidade. A posse de um território pode conferir legitimidade a um governo ou grupo. A identificação de um povo com um território específico pode reforçar sentimentos de pertencimento e identidade nacional, cultural ou ética. 5. Poder econômico. O território é um recurso econômico significativo. A exploração de recursos naturais, o desenvolvimento agrícola e industrial e o controle de rotas comerciais podem fortalecer a posição econômica de quem controla o território. 6. Estratégia militar. O controle de territórios específicos pode ser vital para a defesa nacional e a projeção de poder militar. Bases militares, zonas de exclusão e áreas estratégicas são exemplos de como o território é usado na estratégia de defesa e poder militar. 7. Influência internacional. Países podem exercer influência além de suas fronteiras por meio do controle de territórios externos, como colônias ou bases militares em outros países. Isso pode aumentar sua influência geopolítica e a capacidade de projetar poder globalmente. 8. Controle social. Dentro de um território, a capacidade de um governo ou grupo de impor normas sociais, políticas e culturais é uma forma de poder. Isso pode incluir controle sobre a mídia, a educação e outras instituições que moldam a opinião pública e a cultura. Esses exemplos ilustram como o território é um componente crucial na dinâmica do poder, influenciando desde a governança local até as relações internacionais e a segurança global. Esse foi o primeiro vídeo sobre geografia política, ou mesmo geopolítica. Entender os atuais conflitos pressupõe um entendimento de como funcionam os territórios de forma clara e objetiva, para além de sentimentos de contra ou a favor de um certo conflito ou outro. Entender a realidade é olhar para fora.